Salve pessoal, beleza? Góis Murdock aqui em mais um vídeo, hoje numa pegada mais podcast, trazendo para vocês uma notícia muito interessante que saiu no site tenho mais discos que amigos.com, na qual The Doors vai ganhar um quadrinho baseado no seu disco Morrison Hotel. Porque o que acontece? Esse disco ele vai estar completando, em 2020 agora 50 anos, né? Então, para essa celebração, a Z2 Comics contratou a Leah Moore, que é a filha do grande Alan Moore, né, o grande roteirista de quadrinhos, para ela poder fazer essa história aí, né? Juntamente também com Robbie Krieger, que é o guitarrista do The Doors, e o baterista, o John Densmore, né? Eles vão colaborar com a Leah Moore nessa obra, que vai ser uma espécie de antologia. Então provavelmente vamos ter várias histórias que vão percorrer a biografia da banda, e vai reunir também artistas do mundo inteiro, né? Vários tipos de artistas aí que até então a gente não sabe exatamente quem vai ser todo mundo. E também sobre o enredo, a Leah Moore falou, a Rolling Stone, né, seguindo o que foi colocado no site Tenho Mais Discos Que Amigos, ela diz o seguinte: eu amarrei por alto as histórias às faixas no álbum, mas também estou colocando nelas tudo que posso para te colocar naquele estado mental, dentro daquele momento, quando o álbum foi feito. Você poderia escrever um livro inteiro para cada faixa, mas eu queria que as histórias te imergissem em apenas um lugar. O The Doors tem tanto teatro e tanto jogo de cintura e capacidade de contar histórias, eles são um encaixe natural em quadrinhos. As letras que eles escreveram e a energia com que eles tocavam, eu acho que as músicas não apenas se emprestam ao meio, elas na verdade imploram para ser quadrinhos. Então assim, você nota nitidamente que a história vai ter como base ali passar por cima das músicas e tudo, nesse enredo, mas eu acredito que a Leah vai utilizar bastante a criatividade para brincar muito, com esse contexto que o The Doors se desenvolveu, essa coisa psicodélica que deu no final dos anos 60, começo, dos anos 70. Eu acredito que vai surgir uma história bem interessante, ainda mais dependendo dos artistas que forem participar. Eu acho que é uma grande aposta, sim. Até porque a Leah não é uma novata, no mundo dos quadrinhos. Ela começou ali no início dos anos 2000, em 2002, no selo America's Best Comics, que veio a se tornar um selo da DC, que inclusive até o pai dela, o Alan Moore, já participou, escreveu obras como Prometheia, Tom Strong e por aí vai. E aí nesse selo, a Leah Moore, ela escreveu Weird Girl e Albion, junto com seu marido John Rappion. Inclusive esse álbum é interessante porque o conceito, o plot da história, foi desenvolvido pelo Alan Moore, e aí a Leah Moore junto com o marido John Rappion, inclusive tem capas do Dave Gibbons e arte de Sean Oakley e George Freeman, fizeram essa história que tem como objetivo reviver personagens clássicos de quadrinhos britânicos, A história gira em torno da Grã-Bretanha e tal, onde os personagens de quadrinhos realmente existem. E aí o público britânico desconhecia sua existência ao longo dos anos 60 e 70, achando que eles fossem fictícios. E aí a maioria dos heróis tá agora tudo num asilo. E aí a filha de um dos presos ali da história tá determinada, a revelar pro grande público a existência deles, Então é uma história interessante aí. E assim, sobre a minha expectativa acerca desse quadrinho é isso. Ele já tá em pré-venda no site da Z2 Comics e tá com o lançamento previsto para outubro desse ano ainda. Então eu tava conversando com o John Holland, então provavelmente aí vai ser uma coisa que ele vai ficar de olho, porque ele adora The Doors, então ele não vai deixar passar essa batido. A gente tava até conversando, ele queria muito, por exemplo, ver uma história do The Doors feita pelo Peter Milligan, Pra quem não sabe, que escreveu a fase final de Hellblazer, Screamer, e também escreveu as histórias de Shade, o Homem Mutável, na nova reformulação que teve nos anos 80. Inclusive em uma das histórias, Shade, se não me engano, teve mais 70 edições. E lá para a edição número 50 e poucos aparece o Jim Morrison na história do Shade. Ele tá no túmulo dele e tal, e aí acontece umas coisas na história que ele acaba revivendo no corpo de um jovem que tá passando ali pelo túmulo dele, que inclusive até hoje é alvo de muito misticismo, em volta. E aí é bem interessante, porque o Morrison tá no corpo desse menino, e aí ele acaba encontrando o Shade no meio dessa história, e ele lembra que ele tem um assunto pendente com uma ex-namorada dele, e a história vai se passar em volta disso. E no fim acaba até ele disputando, meio como se fosse com o impostor dele lá na época, quem seria o verdadeiro Morrison. Então é uma história bem interessante.
psicodélica como sempre, né, em se tratando de Shade, e o Peter Milligan desenvolveu outras histórias dentro dessa série do Shade, na qual ele aborda outras personalidades também. Inclusive tem o Hotel Shade, muito provavelmente inspirado pelo disco Hotel Morrison. Então assim, tá tudo ali junto, né? Por mais que o Peter Milligan não vai escrever e aí desaponte a expectativa do nosso amigo John Holland, mas eu acho que a Leia Moore vai fazer um bom trabalho, até porque eu já vi notícias da Leia onde ela apresentava muitas coisas de novidades, de tecnologias para o seu pai Alan Moore, e isso refletiu positivamente para ele. Dá para ver que ela é uma mulher muito antenada e que gosta muito do que faz, né, no que se trata de escrever, de desenvolver boas histórias. E sobre o disco Morrison Hotel, é um disco muito bom. Recentemente eu estava ouvindo ele, assim, ele traz de volta muito essa pegada do blues, do rock and roll que o The Doors desenvolveu, né? Aquele trabalho muito forte dos teclados, com a guitarra. Fora que toda a atuação, né, a mística envolvendo a banda e o período psicodélico que eles, né, viveram, tem tudo a ver com a psicodelia também, que já foi muito desenvolvido nos quadrinhos, né, principalmente dos anos 80 para cá, depois da invasão britânica. Então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante mesmo. Agora o que resta é somente expectativa, né? Vamos ver como é que vai se dar aí pra frente. E tá em pré-venda, tem mais algumas coisas da pré-venda que você pode estar ganhando, né? No próprio site da Z2 Comics tá tudo certinho falando como vai acontecer. Então, pô, eu acho que vai ser bem interessante e vamos ficar de olho, né? Nós adoramos The Doors e ainda mais uma espécie de biografia em quadrinhos e a capa chama muita atenção, então a gente vai ficar de olho nisso aí. Muito em breve, provavelmente, a gente também vai estar soltando algum vídeo de Shade. O nosso amigo John Holland é um grande fã de Shade, então provavelmente coisas legais vão estar acontecendo aí. E eu acho que até o fim do ano ele vai estar pegando esse quadrinho e vai fazer questão de fazer um vídeo de ensaio falando sobre, porque realmente promete, né? Parece ser um conteúdo bem legal mesmo. Então eu vou ficando por aqui, aproveitando para dizer, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal dos Quadrinheiros. Se você curtiu esse tipo de vídeo mais conversado, numa pegada mais podcast, né, e tal, de comentar, deixa aí nos comentários. O seu comentário é importante para a gente saber como tá sendo aí a nossa produção de conteúdo, para ter esse feedback legal. E pô, siga a gente nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, a gente tá lá na ativa postando coisa nos stories, sempre artes sensacionais de vários artistas do mundo inteiro, de personagens da cultura pop, super-heróis. E acesse o nosso site também, quadrinheiros.com, onde você vai encontrar vídeos, coisas que a gente já gravou, muitos textos também sobre várias coisas que a gente fala acerca da cultura pop, de quadrinho, é bem legal. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado pelo carinho e até breve.